a acreditar e não ensina a questionar. Porque quando você adquire uma visão crítica, você vai perceber que o processo de escravidão, ele não acabou, ele vai se adequando, ele vai modificando, certo? E o que a gente observa exatamente é esse processo sendo alternado, mas o povo ficando à margem, tá entendendo? Ou seja, uma sociedade que impõe à grande maioria do trabalhador a submissão, a subserviência. Um salário mínimo aí de 4 mil, de 1.412 aí. 4 mil é o que eu penso aí, porque eu acho que no mínimo deveria estar ganhando. Estar por aí, assim, verdade, é verdade. Então, só para a gente colocar essa questão da proclamação da República, aí eu pergunto, efetivamente, concretamente para o povo, o que foi que mudou? Se os cafeicultores, eles vão brigar, reclamar, questionar por causa da abolição da escravatura. Tu tá entendendo? Quer dizer, outro vai querer privilégios. Então, só para a gente entender o hoje, né? Então, hoje, há um processo de privilégios, né? O Estado hoje é caríssimo aí. Promotor, desembargador, juiz, ministro, deputado, senador. Há um chamado que diz assim, o Brasil dos impostos, né? Que mais, sim, mas como é que se sustenta o andar de cima? Tu tá entendendo? Como é que se sustenta? Os grandes privilegiados. A grande mídia, né, que tem o interesse de manter o povo na submissão, né, as grandes propagandas e as grandes mentiras, induz o trabalhador a não perceber que ele não passa de um simples escravo, que ele sobrevive. É essa a questão aí. Por isso que atacam a educação. E nós, se pudéssemos fazer um grande debate aí, né, certamente a gente teria boas propostas para que a gente possa criar uma conscientização de classe, né, no nosso povo, pautado na humanidade, Ailton, na racionalidade. É impossível hoje você assistir um trabalhador ganhar 1.412, tá entendendo? Isso é um processo de escravidão que muitos não percebem. Isso no bruto, né? É verdade, no líquido, desconto de INSS. Exatamente. Aí... Então, com relação a proclamação da República, seria mais ou menos essa pequena introdução para a gente perceber que não houve melhora para o povo ainda. Tu está entendendo? Que essa questão da Lei Áurea, aquela foi imposição dos Estados Unidos, com o advento da Revolução Industrial, Ailton, que o povo aqui não recebia, não ganhava nada, tinha que ganhar alguma coisa para devolver para o patrão. Então veio aquela questão, né, da abolição. Abolição, de fato, concretamente, para mim, Ailton, ainda não aconteceu. Porque para ganhar 1.412 mensalmente, isso é uma escravidão. É uma escravidão. Então seria... escravidão branca. Esse primeiro ponto, né, Ailton? E o segundo ponto, que caminha na mesma direção, é exatamente, Ailton, esse manifesto em defesa de uma jornada de trabalho mais humanizada, Ailton. Certo? O que está acontecendo? Ora, pessoal, ao longo dos anos se observou que o trabalho, na realidade, né, que vem sendo desenvolvido, o trabalho, Ailton, ele não avançou muito no sentido de não dar oportunidade do trabalhador ter ascensão, melhorar economicamente, financeiramente. Né? A gente vem assistir, de fato, né, pelo menos é o que eu observei, com o governo Lula, desde o primeiro governo Lula, que olhou para o pobre. E é impossível, Ailton, o pobre não perceber isso. Tu está entendendo? Eu anotei aqui, tudo que se conquistou, né, não foi um presente da classe dominante. Todas as conquistas foram lutas. As lutas, muita gente morreu para nós estarmos hoje aqui falando numa rádio, muita gente por causa de um salário mínimo, de um 13º. E eu anotei aqui o seguinte, Ailton: conquistas sindicais. Isso aqui foi luta do sindicato, né? Foi luta das centrais ao longo dos anos. Muitas pessoas morreram, Ailton, nessa luta, para que a gente hoje pudesse, uma luta. 13º, tá entendendo?
salário mínimo, né? Jornada de 44 horas, seguro-desemprego, férias, horas extras, adicionais de insalubridade e periculosidade, aposentadoria. Direitos não são dados aí, são conquistados, já dizia o filósofo italiano Norberto Bobbio. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? Que há uma luta constante, uma luta de classe. E a gente pede o que? Sempre aqui, conscientização. Pessoal, não vamos estar dando chicote para o malfeitor, né? A gente tem uma dificuldade grande, como a gente colocou, que a educação nossa não funciona. Eu sou professor, a gente faz uma luta grande, né? Exatamente para quê? Para trazer conscientização. Tá? É possível construir uma sociedade com justiça social? É. Desde que nós, maioria, trabalhadores, tenham essa compreensão. Mas aí há uma angústia grande. Por que a gente vê trabalhador não entendendo essa escala 6 por 1? É 6 de trabalho e 1 de folga. E agora nós estamos pedindo 5 e 2 dias de folga. 5 de trabalho e 2 dias de folga. Aí está comprovado cientificamente, um estudo feito e aprovado, que é um desgaste muito grande desse trabalhador, que tem levado a acidentes de trabalho, uma carga pesada. Vamos dizer aqui para o professor aí, aqui no estado, né? Como a gente é professor, a gente vive e tem experiência. 32 aulas. Nós pedimos já um levantamento de readaptados aí, porque houve um grande desgaste do professor, principalmente é o psíquico aí, é o cansaço, é o estresse. Tá entendendo? Realmente. Pelo peso. Então, você tem que preservar a vida aí, você tem que dar condições para que aquela pessoa produza com qualidade, certo? Sem correr risco de vida. E uma das questões que a gente lamenta muito aqui é exatamente, sabe o que, Ailton? A Globo foi contra muitas vezes. Não, vai quebrar o país, o 13º vai quebrar o país. O salário mínimo vai quebrar as empresas, porque não sei o quê, porque... Tá entendendo? Como é que então, quando não tem a 14º, conscientização, é verdade. É difícil. Mas aí a gente precisa entender a ganância desmedida, sem limite. O capitalismo nosso é o selvagem. Então, quanto mais ele puder sugar do trabalhador, eles vão fazer. Agora, pelo óbvio e pela lógica, só uma coisa. Se eu ganho mais, eu gasto mais. Eu vou me alimentar melhor, eu vou pagar mais impostos. Então há um giro. Obviamente o governo vai ter só controle da economia, controle da inflação, controle que tem que ter. Porque há uma desonestidade muito grande, né, no meio de alguns, né, grandes empresários. Vocês viram no período da pandemia. O que aconteceu aí?